Fagundes e é com muita saudade dos nossos encontros presenciais e com muita gratidão ao canal, do Centro Espírita João José Rodrigues que eu venho conversar com vocês mais uma vez. Bom, antes da gente falar do tema de hoje, eu gostaria de pedir a todos vocês que se sentem confortavelmente. Se possível, feche seus olhos, acalme os pensamentos, respirem fundo. Pensemos em Jesus, os nossos amigos espirituais. Sintamos essa boa energia, esse bálsamo que nos consola, que nos auxilia. E agora, mais calmos, vamos à videopalestra do dia de hoje. Bom, o tema escolhido para falar hoje é honrar o vosso pai e a vossa mãe. Para quem quiser ler depois, e peço para que leia mais a fundo, que a gente fala um pouquinho do tema, mas é sempre importante estudar mais a doutrina espírita, que tanto nos consola e nos esclarece. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Eu vou focar no item 3, piedade filial. O item 1 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o seguinte: sabeis os mandamentos, não cometereis o adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Essa pequena passagem bíblica é de tão importância para o nosso avanço espiritual e regrinha de conduta que ela está em passa por 3 evangelhos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 19, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, no versículo 20, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 18 e 19. Mas falando em amar e honrar, muitas vezes fica a dúvida do que é amar e do que é honrar os nossos pais. Amor é esse sentimento natural, na maioria dos casos, onde os filhos têm carinho, afeto pelos pais, essa afinidade, a vontade de estar junto, de estar perto, na maioria das casas. Honrar é estar com eles, mas aceitar o pai e a mãe como são, livre de julgamento, aceitando com suas falhas, com seus erros, com seus defeitos e virtudes, da maneira como são, sem julgamento, auxiliar no que podemos e ser gratos e termos respeito pelo que eles são, antes de qualquer coisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no texto que fala sobre piedade filial, um dos parágrafos nos diz o seguinte: honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los à necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. O que essa parte do Evangelho, esse trecho, quer nos dizer? Que sejamos pacientes, caridosos, compreensivos com os nossos pais ou com os nossos avós, sempre. Quantas vezes nós pensarmos os nossos pais cansados após um dia longo de trabalho ou da tarefa doméstica, respiraram fundo e foram nos ensinar a ler, a escrever, a falar, a andar. E cabe a nós, na velhice deles, auxiliar, seja com um abraço, quando ele necessitar, seja fazendo a barba do nosso pai, cuidando da nossa mãe, tingindo os cabelos, pintando as unhas, ouvindo aquela história que eles vão nos contar 1000 vezes, mas que é uma memória afetiva
que ele ou ela leva com muito amor e gosta de compartilhar. Às vezes cansa ouvir a mesma história inúmeras vezes, mas é isso que eles precisam. Honrar o nosso pai e a nossa mãe é isso. Ser paciente, ser caridoso, ser ouvido, ser abraço. Ainda no Evangelho, sobre piedade filial, um outro parágrafo diz o seguinte: sobretudo, honrar para aqueles com os pais sem recursos é que se demonstra a piedade filial. Sobretudo, para com os pais sem recurso é que se demonstra a piedade filial. Quantas vezes os nossos pais deixaram de comprar algo que queriam, que gostariam, para nos agradar, para suprir a nossa necessidade? Quantas vezes a gente ouve histórias de pais sem muito recurso, sem muita grana, mas que faz de tudo para não deixar faltar o leite, o pão, o estudo básico que seja para o filho. Então cabe a nós, quando os papéis, vamos dizer assim, inverterem, quando a aposentadoria for pouca, nós auxiliarmos com o alimento, com a moradia, com o medicamento. Isso em questão material. Mas o honrar pai e mãe vai muito além disso. Continuando o texto do Evangelho, alguns pais, exceto, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Muitas vezes nós vamos falar, mas eu, né, a gente ouve, a gente fala, mas eu não gosto da atitude do meu pai, eu não gosto da atitude da minha mãe. Ou a gente ouve casos de abandono, de abuso. Mas como diz o Evangelho para nós, não cabe os filhos punir ou julgar. A justiça vai vir de Deus. Porque nós como espíritas sabemos que tudo tem a razão de ser. E que nós, na erraticidade, no nosso planejamento reencarnatório, escolhemos pelas nossas missões, pelas nossas provas e expiações. E também que é no âmbito familiar, esse laboratório de experiências que vivemos, que nós não vestimos máscaras, mostramos de fato quem somos, os pontos positivos e os pontos negativos. E é ali, no âmbito familiar, que nós temos a oportunidade de corrigir os nossos erros, nossas falhas e de ensinar também, de compartilhar o que sabemos, o nosso melhor. Contar um caos, né? Descendente de mineiro, família em Minas, gosta de contar caos, né? Vou contar a história da mulher de Jequitinhonha. Uma jovem lá da cidade de Jequitinhonha, norte, pobre, né? Cidade bem simples do norte de Minas. Vem, né? Vai até Belo Horizonte em busca de um futuro melhor, de buscar estudar, analfabeta, de estudar, de talvez conhecer uma pessoa, se casar, construir uma família. Começa a trabalhar como doméstica na casa de um funcionário de banco, e que na década de 70, né, que seria uma classe média com uma estabilidade financeira legal, com 3 filhos. Ela vem a se relacionar com um filho mais novo de 18 anos e acaba grávida. E foi um escândalo para a família na época, na década de 70, vocês imaginam como foi isso. E a família, né, prestativa, caridosa, na medida do possível, pega e some com o rapaz, mas deixa ela trabalhando na casa. Mas a situação foi ficando cada vez mais complexa, mais complicada, e ela resolve voltar para sua terra natal, volta para Jequitinhonha, e com a ajuda de uma irmã, de um tio, de um primo dos familiares, ela vem ter a criança. E assim nasce o palestrante da doutrina espírita Haroldo Dutra Dias.
E ele nos conta que não é fácil, mas que a gente tem que sempre honrar, sempre ser grato e entender o porquê de todas as coisas. Não importa se os pais estão perto, se abandonaram, se foram afastados, mas devemos ser gratos por eles terem nos dado a oportunidade da vida. E Paulo é categórico, né? Ele diz que honremos nossos antepassados. E Haroldo Dutra Dias complementa isso dizendo que nas veias dele corre, ele sente o choro e a dificuldade das lavadeiras e dos camponeses lá do norte de Minas, mas também a estabilidade financeira e o suor do trabalho de Belo Horizonte, dos plantadores de café e dos bancários. E cabe a nós sermos gratos aos nossos pais, independente da situação. Seja que nossos pais tenham se encontrado apenas uma vez e nos dado a oportunidade da reencarnação, da vida. Seja uma família simples, com muito suor, mas que batalhou sempre para nos dar o sustento, o ensino. E nunca devemos nos sentir superiores aos nossos pais por termos maior conhecimento ou cultura, porque muitas vezes eles deixaram de estudar, de buscar seu conhecimento para investir em nós. E devemos ser gratos aos nossos pais, por mais difíceis que eles sejam aqueles que abandonaram, ou que a casa teve violência ou algo assim, porque eles nos deram a maior riqueza. Eles nos deram uma tonelada de ouro e diamante e às vezes nós estamos cobrando por 1 grama de ouro que eles nos deram. Devemos ser gratos também, quando eu falo em honrar pai e mãe, de ter essa gratidão, esse respeito, não só em questão da família biológica, mas também dos pais adotivos, que às vezes, por muitas das vezes, na maioria dos casos, a espera por esse filho é muito maior do que os 9 meses de uma gestação, e que aceitaram de braços abertos, com muito amor, com muito afeto e acalento, uma criança deixada por outra família, fazendo sem diferença ser da família. Mas devemos honrar, nesse caso, tanto os pais biológicos, que qualquer que seja o motivo do colocado para adoção ou abandonaram, que a gente sabe que tem a razão de ser, nós escolhemos nossas missões, expiações e provas. Devemos ser gratos a eles pela oportunidade da vida que eles nos deram e gratos aos pais adotivos, nesse caso, que vieram a dar teto, carinho, amor, respeito. E além disso vieram a nos ensinar que o amor é muito mais do que laço sanguíneo. Quando eu digo em honrar pai e mãe, auxiliar na velhice, quando eu disse que era muito mais do que só a questão material de dar o alimento, a moradia e o medicamento, é dar o afeto, é dar o carinho, é ouvir, é abraçar, é estar junto, é respeitar. E falando em respeito, nós no meio espíritas temos uma grande história que pode nos servir de ilustração mesmo, de exemplo, sobre uma relação de respeito, amor e honra, nesse caso entre mãe e filho. A mãe de Divaldo Pereira Franco sofreu diversos abortos espontâneos
e aos 42 anos de idade, já na menopausa, veio a engravidar. E os médicos disseram que ela tinha que tirar a criança, pois a criança poderia matá-la. E ela falava que para gerar uma vida, ela precisava dar a vida. E não passou na cabeça dela desistir, abortar. E assim viveram unidos, mãe e filho, por diversos anos. E Divaldo Pereira Franco viu a mãe falecer em seus braços com mais de 80 anos. E até após o seu desencarne, Divaldo Franco nos conta em algumas de seus congressos e palestras que ele nunca ficou só, que a mãe nunca o deixou, que sempre que há oportunidade ela está com ele, dando conselhos, orientando. Então, que sejamos assim, que honremos os nossos pais, sejamos gratos, tenhamos respeito, criemos memórias afetivas maravilhosas nos corações dos outros. E para quem ainda tem pai encarnado, mãe encarnada, aproveite sempre. Da melhor forma possível, seja grato, esteja junto, compartilhe bons momentos, boas histórias. E para quem não tem pai e mãe aqui mais, que já estão desencarnados, apesar da saudade, a memória afetiva com certeza é grande e a gratidão com certeza está latente nos corações. Então, com muita paz, com muito amor no coração, agradeço a vocês a oportunidade, a paciência de me ouvir até aqui. Eu desejo a todos vocês uma boa semana, repleta de amor e de luz. E peço que, se caso vocês tenham gostado do conteúdo, que nos sigam, se inscrevam no canal para receber as próximas notificações, compartilhe com os amigos, deixe suas opiniões nos comentários e até a próxima!